A Black Friday da Finclass vai ser o seguinte: primeiro de tudo, 50% de desconto, o preço de R$ 59,90 vai para R$ 29,90 por mês no plano anual. Além disso, você também vai ter acesso a um curso de vendas do Lobo de Wall Street, do Jordan Belfort, quando ele veio para o Brasil participar de um evento que eu fiz lá atrás. Além disso, você também vai ter um curso de milhas para que você possa gastar no cartão e transformar isso em viagens para você. Junto de tudo isso, você também vai receber o Código da Riqueza, que é o maior compilado sobre estudo em riqueza que o Brasil já viu num nível altíssimo de qualidade. Além disso, você também vai ter pela primeira vez na Finclass uma carteira de investimentos recomendada, feita em parceria com a Speech. Então você já tem os ativos escolhidos pelos melhores analistas do Brasil. E além de tudo isso, um ingresso para o nosso evento presencial, o FinDay. Um dos maiores eventos / treinamentos do mundo em finanças. Este último que a gente fez, tinham mais de 9 mil pessoas no Ibirapuera e o do ano que vem vai ser ainda maior. Então eu espero você lá. Por isso, se inscreva aqui na plataforma, aproveite a promoção de Black Friday e estou esperando do outro lado. A Black Friday da Finclass vai ser o seguinte: primeiro de tudo, 50% de desconto, o preço de R$ 59,90 vai para R$ 29,90 por mês no plano anual. Além disso, você também vai ter acesso a um curso de vendas do Lobo de Wall Street, do Jordan Belfort, quando ele veio para o Brasil participar de um evento que eu fiz lá atrás. Além disso, você também vai ter um curso de milhas para que você possa gastar no cartão e transformar isso em viagens para você. Junto de tudo isso, você também vai receber o Código da Riqueza, que é o maior compilado sobre estudo em riqueza que o Brasil já viu num nível altíssimo de qualidade. Além disso, você também vai ter pela primeira vez na Finclass uma carteira de investimentos recomendada, feita em parceria com a Speech. Então você já tem os ativos escolhidos pelos melhores analistas do Brasil. E além de tudo isso, um ingresso para o nosso evento presencial, o FinDay. Um dos maiores eventos / treinamentos do mundo em finanças. Este último que a gente fez, tinham mais de 9 mil pessoas no Ibirapuera e o do ano que vem vai ser ainda maior. Então eu espero você lá. Por isso, se inscreva aqui na plataforma, aproveite a promoção de Black Friday e estou esperando do outro lado. A Black Friday da Finclass vai ser o seguinte: primeiro de tudo, 50% de desconto, o preço de R$ 59,90 vai para R$ 29,90 por mês no plano anual. Além disso, você também vai ter acesso a um curso de vendas do Lobo de Wall Street, do Jordan Belfort, quando ele veio para o Brasil participar de um evento que eu fiz lá atrás. Além disso, você também vai ter um curso de milhas para que você possa gastar no cartão e transformar isso em viagens para você. Junto de tudo isso, você também vai receber o Código da Riqueza, que é o maior compilado sobre estudo em riqueza que o Brasil já viu num nível altíssimo de qualidade. Além disso, você também vai ter pela primeira vez na Finclass uma carteira de investimentos recomendada, feita em parceria com a Speech. Então você já tem os ativos escolhidos pelos melhores analistas do Brasil. E além de tudo isso, um ingresso para o nosso evento presencial, o FinDay. Um dos maiores eventos / treinamentos do mundo em finanças. Este último que a gente fez, tinham mais de 9 mil pessoas no Ibirapuera e o do ano que vem vai ser ainda maior. Então eu espero você lá. Por isso, se inscreva aqui na plataforma, aproveite a promoção de Black Friday e estou esperando do outro lado. Está começando o PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. E no programa de hoje a gente vai falar sobre filosofia. Olha só, em busca da verdade, né? Será que filosofia é simplesmente o ato de pensar? Afinal de contas, como pensar sozinho, ter as próprias ideias e ser intelectualmente independente? Será que dá? Será que você nasce assim ou você aprende? Especialmente falando, né, num mundo de ideias e conceitos prontos. E para falar sobre isso e muito mais, a gente está aqui com o Luiz Felipe Pondé, que é filósofo, escritor e professor. Fiquei sabendo que quase foi médico, né? Estudou 5 anos de medicina. Ele é mestre em História da Filosofia Contemporânea e doutor em Filosofia Moderna. Além de possuir pós-doutorado pela Universidade de Tel Aviv. Seja muito bem-vindo, Pondé. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Muito bom, faz alguns anos já que eu quero ter você aqui no PrimoCast, então é uma honra para mim te receber hoje. E antes de a gente conversar, Pondé, vou dar alguns recadinhos do dia, tá bom? Primeiro de tudo, não deixem de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, isso é muito importante pra gente, é o que permite que a nossa distribuição aumente e conteúdos como esse possam chegar a mais pessoas. Em segundo lugar,
tá chegando a nossa Black Friday, né? Nossa Black Friday no dia 24 de novembro. Guarda bem essa data, tá chegando, tá? Porque ela não vai ser só mais uma Black Friday. Toda Black Friday é uma data especial para Finclass. E na Black Friday do ano passado a gente fez algo inédito. A gente liberou acesso completo à casa de análise da Speech por um mês para todo mundo que assinou a Black Friday, né? Essa promoção foi muito legal, em especial porque unia educação com uma solução mais prática, né? Você tinha recomendações de investimentos. Só que nessa Black Friday, o que vai ser liberado não é um mês de Speech. Na verdade, a gente colocou a casa de análise dentro da Finclass e você vai ter uma carteira recomendada sempre que você se mantiver assinante da Finclass, tá? E a Finclass que já é muito barata e tem mais de 60 professores, mais de 600 horas de conteúdo, né? Num ticket de R$ 59,00 por mês, na Black Friday vai sair por R$ 29,90. 50% de desconto, só que só por 24 horas, tá? E para todos que assinarem a Finclass na Black Friday, você também ganha um ingresso presencial para o evento FinDay, que acontece no ano que vem, tá? Então, o link está na descrição e aproveite. Entre na lista de espera e se prepare para ser avisado, certo? Ah, tem mais um recado também, porque hoje estou bem trajado. Estou trajado com essa bela camiseta. É uma camiseta que chamam de Tech T-shirt, que tem um tecido ultra confortável, anti-odor, ela não precisa ser passada, em especial para quem está na correria como eu. Estou com minha comida aqui, estamos gravando, depois tem reunião, então estou sempre na correria e não precisa nem passar a camiseta, né? Muito simples, ela fica legal no corpo, tá? E nessa Black Friday é a hora perfeita para você fechar o carrinho na Insider, especialmente se você está esperando há muito tempo por isso, tá? Porque somando o nosso cupom de 15% de desconto, que é Primo BF, com os descontos do site, é possível chegar em até 40% de desconto total, tá? Então, a gente vai deixar o link aqui na descrição, você pode clicar e ali você vai ter acesso, tá, a toda essa promoção da Black Friday, da Insider, a camiseta que estou aqui usando e também tem um QR Code na tela. Tudo bem? Vamos lá. Pondé, o que é ser um filósofo? É uma expressão, filósofo é uma expressão muito antiga, né? Tem aí, sei lá, 2.500 anos. Na sua origem, a palavra significa quem ama o conhecimento. A palavra, né? Amigo do conhecimento. Bom, com o passar do tempo, ser um filósofo significou uma formação profissional na faculdade, em que você se torna especialista em tudo que foi produzido por filósofos antes de você, porque a filosofia, na realidade, é uma espécie de conversa de autores com autores, às vezes brigas, mas sempre uma conversa de autores com autores. Bom, e isso acabou se transformando numa profissão acadêmica. Muitos são professores e tal. Agora, é claro que dentro desse processo, desde o século XVIII, mais ou menos, muitos filósofos começaram a fazer parte daquilo que hoje se chama debate público. Isso na França, no século XVIII. Ao longo do século XIX isso se manteve, XX, XXI também. Então, no Brasil isso é um pouco mais recente, você ter filósofos ou intelectuais em geral que impactam a opinião pública através da mídia e depois das redes sociais também, né? Então eu diria a você que ser um filósofo é ser, antes de tudo, um profissional do pensamento, alguém que precisa elencar e organizar um repertório gigantesco de informação em várias áreas, precisa ter disciplina, muita disciplina de leitura, de estudo, de escrita, né? E também precisa ser alguém que saiba transitar pelas áreas diferentes do pensamento, justamente porque conhece conceitos, sabe como eles se formam. É um pouco isso. Mas quando você fala sobre amar o conhecimento, né? Eu posso me considerar, por exemplo, um filósofo financeiro, um filósofo na área financeira, se eu amo o conhecimento, eu estudo muito, eu busco a verdade de alguma forma,
no meu mundo, né, no mundo onde eu tenho o meu ofício, né, nas finanças, eu poder me considerar um filósofo financeiro? Alguém que ama um conhecimento em alguma área específica pode se considerar um filósofo? Na origem não, porque quando Platão se refere a Sócrates dessa forma, ele está se referindo a conhecimento de coisas como o porquê existimos, para onde vamos. E qual que é o nome disso, desse mundo de conhecer? Tem um mundo financeiro, tem um mundo químico, e qual que é o nome desse mundo? Na origem é um mundo metafísico, na origem. Mas de lá para cá, já na Grécia, é um mundo que se refere à relação entre palavra e coisa, se refere a como se organizam as sociedades, é um mundo que se refere a como se estrutura a política, é o mundo que fundou a ciência, justamente na busca de um método de conhecimento que fosse mais seguro. Então, é um mundo em que ele é, de certa forma, múltiplo nos seus territórios. Né? E eu diria que talvez não um mundo, mas uma galáxia, né? Em que você tem vários territórios por onde você transita e mais ou menos, se a gente nos remete ao método socrático, que de certa forma fundou a filosofia, é um movimento em que você está sempre preocupado em perceber se você está errado, se você tem formação suficiente, formação e informação suficiente, se você consegue usar as palavras e conceitos de forma um pouco mais precisa, né? Então é esse mundo. Agora, a tua pergunta anterior, se alguém poderia ser considerado um filósofo, por exemplo, na área financeira, por ter, digamos assim, uma certa paixão pelo conhecimento na área financeira, tem um detalhe que ele é um detalhe assim, bastante detalhe, mas quando alguém, que é muito comum em inglês, aqui a gente fala doutor, né? Mas em inglês, quando você faz um doutorado, em que área for, medicina, química, engenharia, física, você recebe o título de PhD, né? PhD em inglês, na verdade, é Philosopher Doctor. Quer dizer, então, esse título quer dizer que quando você é capaz de produzir algum tipo de conhecimento, de certa forma, original sobre uma área, passa por uma banca violenta, é capaz de sustentar sua hipótese ou sua tese, e você, de alguma forma, se põe aos pares, no sentido de dos pares reconhecerem que você, então, tem ali um lugar que você construiu, aí você consegue o título de Philosopher Doctor. Então, você poderia ser PhD em área financeira, como de fato existem, certo? PhD em medicina, PhD em química, PhD em filosofia, e por aí vai. Interessante. E aí, olha que interessante. Eu vim com uma imagem, né, de que a filosofia era a busca pela verdade, né? E você, de uma forma, tenta descobrir qual é a verdade através dessas reflexões, dos estudos, o que veio antes, né, e etc. E aí você falou uma coisa que talvez tenha a ver com esse conceito, mas é sobre amar o conhecimento, ser apaixonado pelo conhecimento, ser um estudioso, né? E aí, eu lembro de uma entrevista que eu fiz com uma pessoa em Los Angeles, né? E aí eu perguntei para essa pessoa assim, ó: dá para ganhar do mercado financeiro? Dá para você ganhar da média? Dá para você ser um bom investidor? Né? Esse cara em específico é um cara que gerencia 150 bilhões de dólares lá fora. Então ele é um grande investidor. E ele falou, dá, desde que você consiga atingir o segundo grau de pensamento. Porque no mercado financeiro todos pensam da mesma forma. E o segundo grau de pensamento é quase quando você faz a próxima pergunta. Para você fazer algo diferente, para ter de fato um resultado diferente. Eu achei muito interessante. Second level thinking, segundo grau de pensamento. Então o pensamento te permite vencer ou tomar decisões melhores e diferentes. Só que o grande desafio então é como pensar melhor? Como pensar diferente? Como pensar? O que é o pensamento? Como desenvolver isso de alguma forma? Então eu queria te perguntar, de uma forma ampla, para a gente começar a nossa conversa, que assim, como pensar melhor? Olha, eu começaria dizendo para você que quando você se referiu a que entendia a filosofia como a busca da verdade, o Platão cunhou uma expressão que é episteme em grego, que significa conhecimento absoluto, que hoje na realidade se transformou em epistemologia, teoria da ciência. Então há na filosofia algo seguramente a ver com a ideia de busca da verdade.
Só que, ao mesmo tempo, foi a própria filosofia que descobriu que, às vezes, a gente pode suspeitar que a verdade seja relativa, que dependa do ponto de vista, da época, do ambiente que você está, do olhar que você tem sobre o mundo, dos sofrimentos que você teve. Então, a filosofia, ela continua sendo, de certa forma, a busca de conhecimento rigoroso, como se fala, episteme, né? Mas, ao mesmo tempo, nesse processo, ela acabou descobrindo que também é uma verdade o fato de que, às vezes, é difícil você estabelecer a verdade. Então, uma das características de alguém que não pensa melhor, como você falou, é achar que a verdade é fácil. Entendeu? Ou achar que você a encontra. Normalmente, convicções muito fortes estão sustentadas em pensamentos superficiais. Porque, na verdade, olhou para o mundo de uma forma, num território um tanto mais localizado, e daí ficou parecendo que, então, está fácil identificar a verdade daquela forma. Agora, como pensar melhor, o exemplo que você deu de você conseguir atingir um segundo nível de pensamento para conseguir ser de alguma forma original, né? E como pensar melhor, olha, eu sou eu sou conhecido por ser muito, eu suspeito muito de fórmulas, Tá. né? E eu acho que uma das marcas do mundo que a gente vive são fórmulas, e eu acho que essa marca às vezes atrapalha muito os mais jovens. Quando eu me refiro aos mais jovens, é gente que está na graduação, por exemplo, né? Ou está acabando a graduação. Mas eu diria que, para pensar melhor, entendendo o pensamento como atividade humana capaz de organizar o mundo, perceber suas falhas, entender como ele funciona, entender os atores que estão nesse mundo, compreender o que aconteceu, o que pode se repetir, o que pode talvez ser diferente. Eu diria assim, uma característica importante é aprender a duvidar das próprias verdades, daquilo que você considera muito óbvio, né? Ou daquilo que à sua volta consideram muito óbvio, mesmo que não seja você no caso, mas que é tomado como algo que é absolutamente óbvio e que não há nenhuma dúvida, né? Uma outra coisa que eu diria é você conseguir ter a disciplina bastante de entrar em contato com pessoas que pensam de forma sistemática e profissional e organizada. Ter tempo para entrar em contato com isso. O que pode ser simplificado, talvez, uma forma que é ter tempo de ler. É muito difícil você pensar de uma forma... É claro que existem variações como temperamento. Às vezes, temperamento é destino, né? Dependendo do temperamento que você tem. Você nasceu assim. Você nasce preguiçoso, você dorme 15 horas por dia, você não tem paciência de prestar atenção em coisas, sei lá. Ou ao contrário, você é uma pessoa mais disciplinada, você é uma pessoa que consegue dormir pouco e daí você consegue ser mais produtivo, certo? Você tem uma certa coragem vital no sentido de tomar decisões que a maioria não teria coragem, você toma. Então, tem questões que têm a ver um pouco com temperamento, com sorte, que no final das contas, temperamento é sorte, você nasceu com ele. Mesmo que você possa vir a fazer esforços para diminuir a forma característica do seu temperamento que você não gosta, que você acha que não é legal e tal. Mas eu entendo que é fundamental para você pensar melhor, você não ficar muito preocupado com o que os outros pensam de você, certo? Não se transformar no psicopata, é claro. Mas você não ficar muito preocupado em agradar os outros, né? Você não ficar muito preocupado em estar em dia com as modas. E algo que você falava aqui, eu não lembro mais se foi já no ar ou antes da gente entrar no ar, quando você falava alguma coisa do tipo de ser... Você estava se referindo a um livro que você leu, em que você falava... Dos que dados. Né? que o autor dizia que é importante descobrir coisas que não mudam. Você, inclusive, citava o exemplo de que é a incapacidade de saber matemática. É uma coisa que se repete. Você também citou a ganância humana. Então, assim, eu acho que ajuda muito a pensar, ser capaz de enxergar essas coisas mesmo. Coisas que não mudam, que se repetem
que a humanidade parece estar sempre transitando por elas. Isso, sem dúvida nenhuma, ajuda você a pensar melhor. Sim. Tem um... Nossa, é que a gente abre um leque de tantas possibilidades de conversa. Hoje, no avião, eu li uma frase, eu tirei uma foto, e tem muito a ver com o que você falou agora. Eu queria ler pra gente. É uma frase do Schopenhauer. Sim. Ele fala o seguinte, Deve ó. ser muito animador, sendo Schopenhauer. Ele fala assim, ó. O sábio, em todas as eras, sempre disse a mesma coisa. E os tolos, que a todos os momentos formam a imensa maioria, também agiram de maneira similar e fizeram exatamente o oposto. Né? Ou seja, sensacional com o que você acabou de falar. Tem né? tudo a ver mesmo. Tem tudo a ver. Primeiro com aquelas verdades que não mudam, aqueles princípios antigos. E segundo, de como aquelas pessoas que elas acham que estão sempre certas e têm aquelas convicções profundas que não mudam e que tem a ver com, geralmente, convicções temporárias, como as modas e que sempre Sim. passam, destilam um ar de superioridade, que não falam, né? Então é sensacional o que você falou. Só que aí você me trouxe uma grande dúvida agora. Porque eu comecei falando sobre como pensar melhor. Assumindo, né, um viés que eu queria suprir, que era o viés de pensar melhor é bom. Então eu quero saber como pensar melhor. Só que eu estou pensando agora, será que pensar melhor é bom? Porque a pergunta é, pensar melhor te traz algo melhor do que pensar melhor te traz no lado negativo da coisa? Porque e aquelas pessoas que pensam demais e às vezes elas não conseguem sair do lugar, ou elas pensam tanto que começam a às vezes ficar depressivas porque começam a entender que muitas das verdades do mundo não são tão bonitas quanto a gente gostaria que fosse. Então, pensar melhor é algo bom ou é algo ruim? Essa é uma pergunta muito boa. Quer dizer, é que na realidade pensar melhor, que é uma expressão que pode ter várias interpretações, mas assim, pensar melhor não é necessariamente pensar demais. Porque justamente pensar demais, principalmente quando você envereda por questões como uma certa paralisia, porque você fica pensando o tempo inteiro, como, por exemplo, se, sei lá, você está interessado numa menina e quer pegar a menina e você fica avaliando todas as hipóteses possíveis do que pode acontecer, isso pode acabar fazendo com que você não pegue a menina, certo? Você não chegue nela. Por quê? Porque você fica preocupado com isso, aí você faz uma lista de possíveis desdobramentos do que pode acontecer caso você a aborde, né? Ainda mais hoje que isso se transformou quase numa atividade de risco, né? Em muitas situações. Então aí é pensar demais. E de fato, pensar demais não significa a priori pensar melhor. Uma das coisas que eu acho mais interessante na filosofia e muitos filósofos é perceber que, às vezes, você não deve levar tão a sério o que você pensa, pelo simples fato que você pode estar errado. Então, isso é uma coisa muito comum na filosofia, mas não é todo mundo que tem noção disso daí, que tem clareza disso, né? De que, para pensar melhor, você necessariamente não precisa estar absolutamente certo de que tudo que você pensa está certo. É por isso que um ramo da filosofia, desde a Grécia, deságua naquilo que a gente chama de ceticismo, que é uma forma de pensamento que põe em dúvida a própria segurança do pensamento e leva muito em conta hábitos, costumes, experiências sedimentadas, né, do que a humanidade já teve, as pessoas teve, ou mesmo você ou eu tivemos na vida. Agora, não há dúvida que, quando você pergunta, pensar melhor faz bem? Pensar melhor é bom? Se eu entendo por pensar melhor como pensar de forma mais densa, organizada, sistemática, pode levar você, sim, a resultados pessimistas, como o próprio Schopenhauer, né? Que é um dos filósofos mais pessimistas da história da filosofia. Pode levar você a uma percepção negativa da realidade. E isso, de fato, muitas vezes é relacionado, mesmo ao longo da história da filosofia ou a história da medicina antiga, a um certo temperamento melancólico, como sendo um temperamento que tem muito a ver com a prática filosófica ou a prática do conhecimento, né? Tanto que, durante muito tempo, foi muito comum se representar na Europa a imagem da melancolia, né? Como alguém, normalmente uma mulher,
representado por uma mulher que está como que debruçada sobre uma mesa, uma luz de vela, uma vela acesa, alguns livros e uma caveira. Quer dizer, a ideia de que a melancolia é um estado de alma que através do pensamento, da luz do pensamento e dos livros, revela a você qual é o destino de todo ser vivo. Entendeu? Então tem essa suspeita a qual você fez referência, ela ronda a filosofia, assim. E então, assim, às vezes, né, a gente pensar mais realmente não significa que estamos pensando melhor. Sim. Quando eu olho para a minha área, né, vou chamar de minha área, né, a área do dinheiro, né, existe uma evidência de você pensar melhor, que é você, por consequência dos atos que são consequência de um pensamento superior ou mais rápido, você tem mais resultado financeiro. Então, isso aqui é a evidência de que eu pensei melhor, né? Eu acho que essa ação vai subir, acho que aquela vai subir. A minha subiu mais, eu pensei melhor. Você acertou. Né? Eu acertei. Se isso perdurar, né, numa quantidade N de vezes, né? Porque às vezes pode ser também um acaso, né? Sim. Então, assim, isso aqui é uma evidência de que eu pensei melhor. Mas, indo para um campo mais amplo, sobre pensar melhor, o que poderia ser uma evidência de que o meu esforço em pensar mais está se transformando em pensar melhor? O que é uma evidência de que eu tenho um pensamento melhor agora e não que eu perdi simplesmente meu tempo me esforçando para pensar mais e não cheguei em nenhum lugar? Olha, alguém pode levantar a hipótese de que pensar melhor não necessariamente significa ter sucesso em coisa nenhuma. Isso também é uma coisa que a filosofia reflete, né? Às vezes, inclusive, uma pessoa pode ter dedicado a vida ao pensamento, ter morrido pobre, não ter sido reconhecido, e depois de 100 anos alguém tropeçar numa obra desse sujeito e perceber um grande conjunto de ideias, e esse sujeito fica famoso depois de morto. Né? Que acontece. Então, na filosofia isso já aconteceu algumas vezes. Significa que, de repente, aquele pensamento que ele teve como pensar melhor, o critério de você poder empiricamente dizer que o que ele pensou foi considerado como um pensamento de valor, né, para o mundo do pensamento, pode vir depois que ele está morto. E ele, enquanto vivo, não usufruir do que se entende por sucesso naquilo que você faz. Reconhecimento, no mundo que a gente vive hoje, dinheiro em grande medida, né? Alguma forma de poder no espaço que você vive, né? Espaço para a realização de alguns sonhos, de alguns projetos, né? Pensando nisso tudo aí como conjunto de elementos que caracterizariam o sucesso do seu pensamento em filosofia ou qualquer outra área. Então, a evidência, por exemplo, quando você fala se a ação que eu investi deu certo e A investiu em outra e deu errado, isso significa que eu pensei melhor. E aí você faz um reparo. Se isso se repetir várias vezes, significa que eu devo estar pensando melhor mesmo. E não é só sorte, ou seja, você está aplicando aí o método indutivo, como se fala em ciência. Quer dizer, se deu certo várias vezes, provavelmente há um princípio que orientou sua decisão que faz com que você esteja acertando, portanto, a gente pode descrever isso como pensar melhor. Se foi só uma vez, pode ter sido simplesmente sorte de beginner, como se fala por aí, né? Agora, a gente pode entender no mundo que a gente vive hoje, critérios de se entender que a pessoa pensou melhor, que ela teve sucesso no pensamento dela, por exemplo, se ela for lida por muitas pessoas, no mundo das redes sociais, se ela tiver penetração, né? Se ela tiver nas redes sociais, se ela tiver reconhecimento de pares é muito difícil porque os pares odeiam uns aos outros normalmente, principalmente no mundo acadêmico, intelectual. Mas assim, se reconhecimento dos alunos, né? Se pessoas procurarem a sua produção, lerem o que você escreve, né? Grosso modo, alguém pode dizer se você ficar famoso, né? É claro que você pode ficar famoso porque você escreve livro autoajuda. E, portanto, sucesso puro e simples, enquanto tal, não é um critério suficiente para avaliar.
porque o mercado compra lixo também, né? E você pode ficar rico vendendo lixo, como muita gente fica, né? Então, mas eu diria que o reconhecimento no mundo em que você vive, de pessoas que avaliam o mundo e a sua vida a partir do que você escreve, do que você diz, e também o dinheiro que você ganha por conta disso, porque a área intelectual da filosofia é uma das áreas mais difíceis de você agregar valor econômico, né? Eu diria que quase todas são mais fáceis. Não necessariamente você fique rico, mas que você tem um caminho, como você falou, do encanador, por exemplo, né? Quando estava comparando com o médico na nossa conversa anterior. Então, assim, é claro que se você, além de reconhecimento no mundo capitalista, de mercado, você tiver, além do reconhecimento, você ganhar dinheiro e você começar a ser visto como alguém não necessariamente rico ou mesmo rico, mas que tem retorno, né? É mais um critério para dizer que você pensou melhor. Sim. Eu me considero uma pessoa que penso bem. Eu me considero uma pessoa que sou, de alguma forma, minimamente inteligente, né? Fiz teste de QI, tenho um QI um pouco acima da média e tudo mais, então eu me considero um cara inteligente. E aí, o que eu faço? Eu me dedico a ensinar, né, dentro da minha área. Então eu estudo muito, eu leio muitos livros, eu converso com muitas pessoas, eu converso com investidores, eu faço muitas perguntas para essas pessoas. E aí eu identifiquei que uma coisa que me ajuda a aprender é fazer perguntas, o tempo todo perguntas, ao invés de afirmações. Perguntas, para eu chegar realmente a conclusões cada vez melhores, né? E eu vou sempre mudando a minha opinião, crescendo, aprimorando. Mas eu tô refletindo agora que eu acho que eu nunca parei para me dedicar a entender como fazer para pensar melhor, sabe? Porque eu leio livros, eu sei que isso aqui de alguma forma vai me ajudar a pensar melhor. Eu vejo documentários que são relevantes para mim, eu entendo que isso aqui me ajuda. Eu converso com você, eu sei que isso aqui me ajuda. Mas eu não faço nada com o intuito de pensar melhor, não é? Então eu fico imaginando, agora, de uma forma consciente, eu querendo pensar melhor, né? O que eu posso fazer para aprimorar o meu grau de pensamento? Mas de uma forma consciente e não de uma forma passiva ou inconsciente, que talvez tenha sido o que eu fiz até agora. Que passo que eu posso tomar, né? Você falou algumas coisas interessantes, né? Tempo de leitura, questionar as convicções, contra fórmulas, né? Não ficar preocupado em agradar os outros, isso tudo te ajuda. Mas quem está ouvindo a gente agora e fala, eu quero começar a pensar melhor. A pessoa deve se fazer alguma pergunta específica? Então eu penso, isso daqui é gostoso. Eu devo começar a refletir sobre isso e me questionar, mas será que é gostoso mesmo? Mas o que significa gostoso? Mas será que tem a ver com a cor? Qual que é o caminho da reflexão filosófica? Esse tipo de pergunta é normalmente pergunta de aluno de primeiro ano de filosofia bêbado. É, entendi. Tá Faz gostoso, sentido. o que significa ser gostoso, O não sei o quê. significado do É o gostoso. menino aluno que estuda filosofia, está no primeiro ano, estuda Descartes, né? As famosas meditações de Descartes, que ele começa a pôr em dúvida a mesa, a vela, o pincel com o qual ele está escrevendo, o Faz papel. parte do processo isso? Faz parte do processo de formação do aluno de filosofia. E logo, logo ele passa por isso, porque se a filosofia ficasse nisso, o nome dela era masturbação mental. É né? verdade, né? Então, mas faz parte do processo que é aprender a fazer perguntas que ninguém mais faz. Essa é a ideia. E nesse movimento sair do senso comum, como se fala em filosofia, e adentrar o mundo da filosofia, que é aprender a ver o mundo de uma forma diferente. Como dizia uma grande professora que eu tive, Elgária Matos, descobri que o mundo não é um mar calmo de evidências. Certo? Que o senso comum toma o mundo como um mar calmo de evidências. Agora, de novo, se alguém estiver nos ouvindo e estiver perguntando, mas e aí, como pensar melhor? Eu diria de cara para essa pessoa o seguinte: volte, tome mais Nescau e daqui a algum tempo venha me perguntar isso. Né? No sentido de que uma das coisas que atrapalha pensar melhor é ser ansioso. E querer logo descobrir como que... então fala aí vocês dois que estão batendo esse papo cabeça de uma vez, fala para nós como é que é pensar melhor. Agora, andando para trás na sua pergunta, quando você falou, você lê, você conversa com pessoas, você faz perguntas, não há dúvida de que pensar filosoficamente, que algumas pessoas consideram pensar melhor, de forma mais rigorosa e tal, é, sem dúvida nenhuma, aprender a fazer perguntas.
Isso faz parte da filosofia. E eu diria que, na verdade, uma das vigas mestras da atividade do pensamento é aprender a fazer perguntas. Então me diz, como fazer uma boa pergunta? Então, eu diria que uma das primeiras ideias para você aprender a fazer uma boa pergunta é perguntar coisas que, de repente, nunca ninguém pergunta. Tipo, será que porque eu tive sucesso significa que eu realmente tenho valor? Será que valor é função necessária do número de pessoas que reconhecem em você valor? Será que, de repente, eu posso dizer que alguém tem valor sozinho, realizando as coisas que faz, mesmo que tenha morrido triste e pobre? A hipótese de ser reconhecido lá na frente, mas de repente nunca foi reconhecido e por isso ninguém nunca soube que ele existiu. Será que eu posso afirmar que essa pessoa não tinha valor? Que conclusão que eu posso tirar disso? Eu posso tirar disso, por exemplo, que valor é uma realidade social que depende da interação entre atores, sejam eles pessoas ou instituições, né? Por exemplo, que, portanto, eu não posso determinar, assim como eu não posso determinar que amanhã meu real vale um real vale $1, porque a relação de valor entre real e dólar é extremamente complexa e passa por uma porrada de coisas, também eu não posso atribuir a coisa nenhuma valor de uma forma muito tranquila. Isso aqui tem valor. Não pensando no valor agregado da tecnologia da Apple, né, por exemplo, mas assim, X tem valor. Como eu posso ter segurança de dizer que isso de fato tem valor? O quanto o meu hábito de pensamento e as pressões que eu sofro faz com que eu chegue à conclusão de que isso tem valor, quando na realidade talvez não tenha esse valor todo. Ou eu posso chegar à conclusão de que, no fundo, grande parte do mundo é um circo em que as pessoas acabam aceitando certas narrativas e, a partir daí, as narrativas que conseguem agregar dinheiro se tornam verdades, fazem o mundo girar. Porque se eu assumo que o que tem valor é o que dá dinheiro e o que não dá dinheiro não tem valor, que é plenamente compreensível em termos econômicos, né? Eu posso, nesse movimento, perder uma série de coisas que não dão dinheiro, mas que poderiam ser importantes. Ou, ao mesmo tempo, eu posso começar a monetizar relações que necessariamente não deveriam ser monetizáveis, mas o são. E, a partir daí, eu posso, inclusive, reduzir as relações a funções, como se diz. Se eu penso no meu filho e eu o tive porque ele vai tomar conta de mim quando eu estiver idoso e incapaz, eu estou reduzindo ele a uma função. Como o contrário, se o meu filho me reduz à ideia de que eu sou aquele que vai provê-lo, isso também faz com que eu sinta que eu estou sendo reduzido a uma mera função, né? Então, veja bem, a ideia de como eu consigo pensar melhor, como eu consigo, você usou a expressão, ser mais ativo e menos passivo na relação com o conhecimento, eu diria, olha, não tem nenhuma fórmula absoluta não, viu? Eu diria que um dos primeiros passos é ultrapassar a ideia de que vai ter fórmula para isso daí. Paciência. Sabe que o Hegel, filósofo famoso, contemporâneo do Schopenhauer, ele sabe que a coruja é a ave da filosofia, né? Simbolicamente. Porque a deusa Atenas, da sabedoria, entre outras coisas, supostamente na mitologia grega andava com uma coruja na mão, né? E a coruja, como todo mundo sabe, é uma ave que desperta ao entardecer, né? Então Hegel dizia que a filosofia, assim como a coruja, é uma ave que voa, que levanta voo ao entardecer. Muitas vezes se relaciona isso à idade, à experiência de vida, ao envelhecimento, mas isso pode ser compreendido também como esse entardecer significa um momento em que você superou uma certa ansiedade de que você engoliria o mundo durante o dia, você ultrapassou a ansiedade de querer engolir o mundo durante o dia, e ao entardecer você consegue, à meia luz, já num certo silêncio, de fato enxergar coisas que, enquanto você estava querendo engolir o mundo, você não conseguia enxergar coisas. Por quê? Porque o seu pensamento inteiro estava dominado pelo imperativo categórico, eu devo engolir o mundo.
eu devo vencer, eu devo dominar. E isso, às vezes, pode impedir que você enxergue coisas que não são perceptíveis por pessoas que estão obcecadas com determinada coisa. Assim como quem pensa demais e fica, essa água existe ou não existe? Como exercício é bom, como prática filosófica, completamente inútil, né? Eu fico pensando, né? Eu já vi várias vezes aquelas pessoas que falam assim, ó. Ah, não, eu não penso, não. Eu vou lá e faço na hora. Eu faço, eu só faço, né? Uhum. E aí, talvez de uma forma empírica, né? Eu percebo que muitas dessas pessoas, elas além de terem mais resultados no que para mim eu vejo como resultado material, mas também vejo que do lado emocional também são muito mais é, tem muito menos dúvidas, mas também tem muito mais satisfação, muito mais felicidade. Eu vejo que elas são mais leves, elas sofrem menos, né? Ou seja, muitas vezes as pessoas que pensam de menos e fazem demais, eu vejo elas mais satisfeitas do que aquelas que pensam demais, né? Você acha de alguma forma que fazer demais e pensar de menos traz algum impacto negativo na vida de quem não tira esse tempo para refletir? Não, acho que não dá para garantir de forma nenhuma que quem faz mais será mais feliz e satisfeito, ou quem pensa mais será mais feliz e satisfeito. Eu, no fundo, suspeito que a contingência reina cega sobre as coisas. Ainda que, como Maquiavel dizia, se você for virtuoso no sentido disciplinado, atento, você pode conseguir coisas que quem não o é não consegue, né? Então, não se trata de não reconhecer que, numa certa dimensão, méritos são fundamentais para você conseguir coisas. Apesar de que me parece muito simples imaginar que daí se conclua que é possível sustentar o mundo numa meritocracia, quando nem empresas de fato são sustentadas em meritocracia. Mas assim, eu acho a meritocracia a utopia do liberalismo, assim como a ideia de que todos vamos ser iguais é a utopia do socialismo. O que não implica que diminuir o sofrimento das pessoas socialmente não faça sentido, assim como ter méritos não faça sentido. É fundamental na vida do trabalho você ser capaz de reconhecer mérito dos outros, principalmente se você é chefe, líder ou o que for. Apesar que é muito difícil, porque normalmente no mundo do trabalho as pessoas são muito guiadas pela inveja dos outros e muito menos pelo reconhecimento do mérito dos outros em várias dimensões. Então, tem até aquele ditado famoso americano, né? Ignorance is bliss. Né? Quer dizer, às vezes, no Brasil, a gente fala a ignorância é uma benção. Né? Eu não acho que necessariamente, quando você fala uma pessoa que vai lá e faz, que às vezes na literatura é representado por personagens que têm dons com as mãos, resolvem problemas concretos, que muitas vezes a mocinha vai se apaixonar por ele porque ele está ligado à vida real, ele está ligado a problemas reais e resolvendo problemas reais, sabe exatamente como o leão se comporta, né? E sobreviver perto dele. Eu não acho que dê para dizer seguramente que uma pessoa que pensa pouco, não que se ela seja uma pessoa estúpida, eu sei que não é isso que você quis dizer. Uma pessoa que pensa pouco, uma pessoa que está mais associada à realização prática, que essa pessoa necessariamente vai sentir falta do pensamento na vida dela, pensamento pensado como elaborado. Acho que não. Ela pode passar a vida dela muito bem, tomar decisões razoáveis, né? Talvez ela sofra um pouco se, por exemplo, um filho ou uma filha colocar em questão alguma coisa que ela considera óbvio. Talvez ela sofra um pouco. Talvez ela sofra um pouco se ela for uma pessoa que passou grande parte da sua vida entendendo que se ela fosse honesta, trabalhadora, no caso de homens, né? Honesto, trabalhador, provedor, respeitador, que um dia a mulher dele não fosse traí-lo com o seu melhor amigo. Daí talvez ele comece a... Pô, peraí, o que está errado no mundo que eu não entendi até hoje, né? Mas eu insisto, eu não acredito que dê para afirmar que necessariamente, se você não tiver uma vida pensada, como dizia o Aristóteles não Sócrates, né?
essa vida não vale a pena ser vivida. Isso significa o que eu quero dizer por não existe fórmula, né? Não existe fórmula. Ao mesmo tempo, alguém pode ser alguém que pensa mais detidamente, mais cuidadosamente, e por isso perceber, por exemplo, que a gente vive num mundo que tudo é muito líquido. Esse livro tem um livro muito bom, né? Sobre... Que nada, na realidade, nada vale coisa nenhuma, porque você não embarcou simplesmente na última moda do mundo e você não embarcou, por exemplo, numa moda que hoje eu acho que está passando, que é a ideia de que você só existe se você for instagramável. Você só existe se você tiver muito engajamento, né? E que eu acho que talvez a gente comece a atingir uma outra posição em relação a essas coisas. Eu estava lendo hoje no avião um conceito do autor que ele estava falando que assim, ó, nos últimos anos não, décadas, né? É inegável que quase tudo melhorou em relação à tecnologia, né? Então, bom, o mundo ficou muito mais tecnológico. A expectativa de vida subiu, né? Os hospitais melhoraram, os carros melhoraram, tudo que você pode imaginar melhorou. Só que as pessoas são mais felizes por causa disso? Aí ele defende que, de uma forma geral, não. Na verdade, hoje são mais infelizes. Por quê? Porque ele fala que um grande problema que existe é que tudo cresceu, inclusive a nossa expectativa. Né? Então, a nossa expectativa, pô, imagina, se antes a gente ia viver 40 anos, nossa expectativa era viver 40 anos. Hoje a nossa expectativa é viver 100 anos. Então, se eu viver 70 anos, nossa, se alguém da minha família viver 70, eu vou ficar frustrado, né? Só que aí o que aconteceu? Você falou sobre o instagramável, né? E aí as pessoas hoje, que a gente vive num mundo onde você tem internet, as redes sociais, você olha para os outros e a gente faz aquela comparação besta, né? Do nosso bastidor com o palco dos outros. E aí você percebe, né, uma expectativa, você cria uma expectativa que muitas vezes é irreal. E muitas vezes até inatingível para a maioria das pessoas, né? Uma minoria chega lá e aí você vive triste, infeliz, frustrado, mesmo tendo uma vida muito melhor do que lá o seu tataravô que não tinha nada que você tem hoje. Então como que pode a gente ter um mundo melhor, né, para se viver, mas ser mais infeliz por causa do aumento da nossa expectativa, né? E aí você falou sobre um dos segredos para pensar melhor, segredos não, né, mas um dos princípios para talvez você pensar melhor é você não se preocupar em agradar os outros, ou, de uma outra forma, colocando, não se preocupar tanto assim com o que os outros vão pensar de você. Logo, olhar para si, de certa forma, e não apenas para os outros. E é muito difícil no mundo como hoje você não olhar para a grama do vizinho. E aí você falou que muitas vezes a gente é movido pela inveja. O Charlie Munger disse que os seres humanos são movidos pela inveja. E quando a gente olha alguém nas redes sociais e a gente não consegue deixar de se importar com a opinião do outro, é inevitável que eu tenha uma grande frustração, que vai ser a diferença entre a minha expectativa e a realidade, o que de fato vai acontecer. E aí eu jogo para você. Como então pegar tudo isso e se preocupar menos com a grama do vizinho e mais com a gente? Olha, veja, essa questão da expectativa que você falou é essencial, né? Eu entendi bem a tese do livro que você apresentou, pelo menos o que você apresentou. A preocupação com a expectativa, às vezes dita das mais variadas formas, e o vínculo dela com felicidade, ainda que em filosofia a felicidade seja um conceito que não há consenso acerca do que seja, né? Mas a expectativa sempre foi vista como uma inimiga da felicidade, desde a Grécia. Portanto, a suspeita de que altas expectativas geram inquietação, ansiedade, insatisfação, de novo, no mínimo tem 2.500 anos no Ocidente. E é uma daquelas coisas, seguindo o que você falava no começo, que aparentemente não muda. Mudou para pior. Não muda, piora só. Ela piorou, porque assim, sem dúvida nenhuma, alguém que vivia 40 anos, na Idade Média, por exemplo, a gente está falando que ele vivia 40 anos, ele provavelmente nem sabia que vivia 40 anos, porque era analfabeto, não conhecia calendário nenhum, não tinha nenhuma data de nascimento,
Por exemplo, a ideia de pessoas comemorarem aniversário é uma ideia razoavelmente recente, porque não se sabia quando você nasceu, né? Na Europa, a ideia de marcar digamos assim, o nascimento de uma pessoa, o que poderia dar uma ideia de aniversário, alguma coisa assim, ela está muito vinculada ao batismo, né? E isso significa a igreja começava a batizar, começava a estabelecer documentos. Os documentos da igreja foram para a Idade Média, o que os romanos foram para a Antiguidade, no Ocidente. E aí você conseguia saber, olha, tantas pessoas batizaram, então devia ter uma população tal naquela época, porque você percebe o crescimento do número de batismos. É claro que isso significa também o crescimento de pessoas que escreviam isso. Não é só o fato de que de fato estavam nascendo pessoas, mas tinham mais pessoas catalogando batismos, né? Que é aquela mesma discussão quando se fala hoje existe mais assédio sexual ou existe mais denúncia de assédio sexual. Isso é uma questão metodológica que nunca é plenamente resolvível. Sempre existe uma margem de dúvida. Agora, como que o mundo hoje melhorou numa série de coisas e muita gente pode se sentir mais infeliz, e o vínculo com a expectativa, eu não tenho, não só eu, não é uma questão que eu descobri a roda, eu não tenho nenhuma dúvida que isso é uma verdade, né? De que quanto mais a gente espera atingir isso, atingir aquilo, e eu vejo muito isso em alunos de graduação, né? Em perguntas de alunos de graduação. Uma vez eu escutei uma pergunta, acho que foi um pouco antes da pandemia, um pouco antes, talvez turmas antes da pandemia, em 19, um aluno perguntar assim, Pondé, o que eu tenho que fazer para quando chegar na sua idade ser um fodão que nem você? Né? Essa é a típica pergunta que gera expectativa. Né? Primeiro, ele não tem a mínima ideia do que foi que eu fiz ao longo da vida para me transformar naquilo que ele chama de fodão. Uhum. Eu não tenho a mínima ideia. E se ele tentar ter uma ideia, ele vai provavelmente colocar numa planilha. Isso daí, o que não tem nada a ver com a vida real. Né? Depois, ele com os 18 anos de idade dele, ele tenderá a dizer que os princípios que regem uma vida para levar você a ser uma pessoa de sucesso são os princípios que ele consegue enxergar, que aos 18 anos são sempre poucos. Por uma questão de experiência de vida, óbvio. Né? Mas o mundo contemporâneo, saturado de expectativa, em que você, inclusive, é atropelado por teorias fincadas na noção de busca de expectativas e de que você deve cada vez mais pensar mais alto e sonhar mais alto, isso tudo gera muita expectativa, né? E, como eu dizia há pouco, uma das coisas que na filosofia há razoável consenso, não há sobre o que é felicidade, mas há sobre a ideia de que expectativa gera sofrimento. Expectativas altas têm uma natureza tal que ela esvazia tudo que você consegue realizar. Porque quando você chega na realização, alguém diz para você que você tem que ter uma expectativa maior do que você realizou, que é a vida baseada no modelo do PIB. Sabe? Tudo tem que crescer, tudo tem que aumentar, tudo tem que ficar melhor, tudo tem que avançar. Isso seguramente ajuda os profissionais da área de saúde mental. É verdade, né? Cria-se um mercado. Mas, pô, eu tô numa dúvida que tô refletindo, porque eu com certeza fui esse cara. Eu fui esse seu aluno, né? Que perguntava como ser um fodão como você, né? Eu fui esse cara desde jovem. Eu tinha lá os meus problemas da infância. E geralmente as pessoas que fazem esse tipo de pergunta são as pessoas que querem se provar por algum motivo, querem chegar lá. Sim. Né? E eu era completamente frustrado. Um garoto sofria bullying e tinha poucos amigos, não por opção, né? Mas eu era esse cara e eu perguntava pro Pondé, né? Mesmo que não diretamente, não pro Pondé, como ser esse fodão. E aí eu percebo que
tem algumas reflexões para a gente fazer dentro disso. Primeiro se essa expectativa, né, esse mundo de expectativas, se isso daqui é inteiramente ruim. Porque, por um lado, né, essa expectativa ela pode te frustrar, ou pode não, ela vai te frustrar, porque mesmo que você chegue lá, você vai perceber que você vai colocar uma outra expectativa em outra coisa, então você nunca vai chegar lá. Porque eu acho que tem dois tipos de pessoas, né? Aquelas que amam o destino, aquelas que amam a caminhada, são coisas completamente diferentes. Mas por outro lado, Pondé, gerar essa expectativa foi o que me trouxe inspiração suficiente para fazer coisas que eu não conseguiria fazer se eu não depositasse expectativa em ser o fodão, por exemplo. O ponto é, de alguma forma, para algumas pessoas eu virei, talvez, essa referência, né, para algumas pessoas, e eu cheguei aqui, aí eu falei, nossa, entendi, mas não é isso que me traz a felicidade. Eu percebi isso. Mas eu suspeito que, agora que eu cheguei e sofri ao longo do caminho, eu percebo que, na minha reflexão, é melhor estar onde eu estou hoje do que se eu vivesse sem nenhuma expectativa e, pela falta de expectativa, não tivesse a energia necessária para fazer sacrifícios que eu fiz lá atrás. Porque hoje eu consigo ter esse tempo para refletir e tentar diminuir as expectativas. E acho que o estopim disso aconteceu hoje de manhã. Eu mandei uma mensagem para minha esposa e falei, amor, meu sonho era ter R$300 para investir todos os meses. Meu sonho, isso aqui era o que me traía felicidade. E hoje a gente fala de centenas de milhares de milhões, assim, e não gera nada. Próximo dos R$300 que eu queria ter todo mês. Né? Porém, agora eu tenho esse discernimento. Então, assim, o que eu queria te perguntar sobre qual talvez poderia ser um ponto de equilíbrio entre a expectativa que vai te gerar frustração, né, e o oposto da expectativa que talvez te gere essa inatividade, essa paralisia, essa não necessidade de se mover, esse conformismo com a sua realidade, onde não existe expectativa, então qualquer coisa está tudo bem. Assim. Onde que você acha que estaria talvez um ponto de equilíbrio? E não sei também se esse raciocínio tem algum sentido para você também. Não, tem por várias razões. Primeiro porque eu não tenho dúvida que algumas pessoas dão certo na vida. Eu acho que a minoria que quer dar certo na vida. Depende de cada um. Né? Mas assim, por exemplo, ter expectativas e realizá-las, e daí partir para outras e também realizá-las, e viver o suficiente para conseguir avaliar o roteiro que fez e tirar conclusões sofisticadas sobre isso. Né? E, por exemplo, o fato de que você conseguiu realizar isso e você se comparou ao menino que me perguntou isso, não é prova nenhuma de que ele vai conseguir realizar isso. Nem que qualquer outra pessoa que viveu o que você viveu vá realizar isso. Alguém pode viver o que você viveu, que você disse ter vivido, ou ter tido as perguntas que esse menino ou qualquer outro menino tinha, e ainda assim não realizar nada do que você conseguiu realizar na vida. É isso que eu quero dizer por eu não acredito em fórmulas. Quer dizer, eu recebo muitos e-mails, e hoje não tem mais e-mail, né? Mas vai pelas redes sociais e eu não olho redes sociais. Eu não tenho a mínima noção do que acontece nas redes sociais. Né? Eu tenho redes sociais profissionalizadas. O meu contato com seguidores são as perguntas que eles fazem e eu respondo no canal do YouTube. Então eu tenho relação com eles, mas eu diria uma relação de razoável qualidade. Eu não tenho contato com nenhuma dimensão tóxica, como se fala por aí das redes sociais. Isso é muito sábio, viu, né? Eu imagino que sim, porque quando eu vejo colegas que têm, eu percebo a diferença. Olha aí a expectativa funcionando mal. Eu quero saber o que os outros pensam de mim. Eu quero saber quantos estão gostando do que eu fiz. Né? Mas, com relação a essa ideia de que se eu conseguir chegar até aqui, o modelo de vida que eu levei pode inspirar outras pessoas, eu não tenho dúvida. Mas não é nenhuma garantia que, em absoluto, pessoas que tenham vivido vidas semelhantes a mim quando eu era mais jovem, cheguem onde eu cheguei. Porque, inclusive, é outra época. Né? Os tempos mudam. Mas o que eu ia te falar das redes sociais é que uma das demandas de perguntas muito comum para mim é: eu estou fazendo medicina, gostaria de fazer história, por exemplo, ou filosofia. Sabendo da sua história de vida, você acha que eu devo abandonar a faculdade de medicina?
A pessoa está difícil. baseada na minha história de vida, né? Ou, sei lá, estou estudando engenharia e queria... Ou estou estudando direito e queria... Uma dessas profissões que todo mundo considera óbvio que pessoas de juízo seguem, né? E eu costumo responder, olha, não achem que porque eu dei certo nessa atitude, você também vai dar certo. O conselho que eu daria é, se você achar que você tem culhão bastante para poder, quem sabe, se fuder, então tome uma decisão como essa. Agora, se você achar que porque o Pondé deu certo, desistindo de ser médico para ser filósofo, eu também vou dar, esse tipo de pensamento é semelhante a ser terraplanista em termos lógicos. Uma coisa não implica na outra de forma nenhuma. O fato de eu ter feito o que fiz e ter conseguido chegar onde eu cheguei só prova uma coisa, que na infinidade de seres humanos, alguns conseguem determinadas coisas. O que não implica de forma nenhuma que isso vai fazer com que outras pessoas consigam essas coisas. O que, ao mesmo tempo, não faz com que eu, conversando com jovens, nos mais variados ambientes, se eles me perguntarem, você acha que eu devo fazer o que eu gosto ou aquilo que mais tranquilamente vai me dar dinheiro? Eu digo, olha, eu ainda acho que o mais importante é fazer o que você gosta. Mas isso não é garantia de nada. Mas fazer o que você gosta, no mundo em que trabalho é o que a gente faz quase o tempo todo, se você consegue gostar do seu trabalho, você larga na frente numa série de coisas. Mas é difícil, né? Um jovem saber de fato, né? Assim, sem ter todo o conhecimento, experiência no mercado de trabalho, ele saber o que ele gosta de fazer Então, mesmo, né? mas existe Difícil, né? todo um mercado de fantasias Aham. de que o jovem consegue fazer testes vocacionais. Outro dia eu li uma matéria de um especialista em educação de crianças, né, não em universidade, que a educação devia ser pautada pela vocação dos alunos. Mas que vocação que os alunos têm? Isso é um mito. Que vocação? Na minha geração, a gente fazia teste chamado psicoteste, né? E eu fiz como todo mundo fez, que era de classe média alta, alta, e estudava em escola cara e não sei o quê. Então, assim, e a psicóloga falou para mim assim, olha, você teria sucesso seguro na área de biomédicas e de humanas. A minha família é de médicos. Pai, avô, irmã, tio, primo, meu filho, um dos meus filhos, eu tenho um filho e uma filha. Então, ela falou assim para mim, olha, evidente que meu filho não existia ainda, mas ele não escapou da maldição. A psicóloga falou assim para mim, eu acho que você devia fazer medicina. Primeiro porque é um curso muito difícil. Se você entrar, você faz qualquer coisa na vida. Certo? Segundo lugar, porque você tem uma família de médicos. Você não vai jogar isso fora como vínculos, relações, conhecimentos. O que é verdade. Ela não estava falando mentira. Nenhuma das duas coisas que ela falou era mentira. Né? E eu fui à medicina. E assim, depois de um longo processo de amadurecimento, e aí eu digo para você, conto para você uma coisa. Sabe uma coisa que eu fazia quando eu estava na faculdade de medicina e que serviu para mim como uma espécie de guia? Eu pensava no futuro, como seria meu cotidiano. Isso era uma coisa, então eu pensava assim, ó, daqui 20 anos eu vou querer estar aqui no hospital onde eu estou hoje? Eu vou querer levar as conversas que os médicos levam? Eu vou querer estar preocupado com pacientes que podem vir a morrer ou não? Eu vou querer dar plantão, que é uma coisa que médico jovem acaba sempre dando, né? Eu já dava plantão na faculdade. E a partir daí, eu fui percebendo que quando eu me projetava no futuro, não é a mim, o meu cotidiano especificamente, quando eu projetava meu cotidiano no futuro, eu pensava, não, eu gostaria de dar aula, porque eu era um moleque na escola, líder de classe, líder de centro acadêmico. Eu era o tipo do moleque popular do high school,
né? Então, eu gostava de falar, eu representava a classe, eu negociava problemas com o professor. Quer dizer, então eu tinha um trânsito por falar com o público, digamos assim. Então eu pensava, não, eu acho que eu gostaria de dar aula, eu gostaria de estar numa universidade, eu gosto de ler, né? Quem sabe eu gosto de escrever. E isso serviu como uma espécie, não foi só isso, mas isso serviu como espécie de certa forma, uma luz que me ajudou a dizer assim, olha, eu não quero ficar aqui, não. Eu não quero daqui 20 anos estar com um consultório, atendendo gente e frequentando um ambiente de médico, batendo um papo com normalmente os assuntos médicos em geral. E eu acertei. Podia ter errado. Eu dei um salto mortal e caí de pé. A chance de eu arrebentar a cabeça, probabilisticamente, era muito maior. Tem muito acaso envolvido, né, na nossa vida. Tem. Eu passei a achar que ir atrás de fazer o que você gosta quando você está começando é imaturidade, na minha cabeça, assim. Porque às vezes pode ser um pouco daquela coisa infantil de faça o que você ama, Você né? fazer artes plásticas. Faça o que você ama, você não trabalhar mais nem um dia sequer, assim. E aí você vai descobrindo, no final das contas, que, putz, fazer o que você gosta e não ter dinheiro nenhum para poder sustentar seus hobbies, sua família, Péssimo. segurança, educação, mas não não ser muito legal, né? E aí eu acho que o caminho inverso, eu pelo menos acredito no caminho de você ir primeiro atrás de fato do que você é bom, né? E se tiver um mercado, fazer dinheiro com isso, mesmo que não seja eventualmente a sua grande paixão, porque eu amo jogar videogame, por exemplo. Mas isso é meu hobby, eu não vou trabalhar com isso. Tem né? gente que trabalha com isso? Tem gente que trabalha com isso, claro. E ganha dinheiro? Alguns bem poucos, né? Sim. Mas no geral é A aquela coisa maioria meio apaixonada. é só esquisito que fica jogando. Exato. O meu sonho na infância era ser o carinha que atendia o telefone e dava dicas de videogame. Era isso. Você não tinha a mínima noção das coisas, né? E aí te pergunto, se você olhar para a maioria dos filósofos, né, que você estudou e conviveu, né, e pela sua própria experiência pessoal, né? Você está com quantos anos, Pondé? 64. 64. Quais são algumas ou a principal conclusão que, de uma forma geral, filósofos chegam, assim, quase que de uma forma consensual, mas que eles não enxergavam antes de passar por um processo de vida nos estudos, se dedicando, né, ao estudo do pensamento, ao conhecimento, à busca pela verdade? Que tipo de conclusão que você só chega lá depois e que não basta você falar para um jovem, ele não vai entender, mas que vocês chegam lá só depois de uma jornada? Olha, tem até uma resposta pronta para isso. A resposta é pronta porque essa resposta foi dada por Sócrates, né? E vale até hoje. Quanto mais eu sei, mais sei que eu não sei nada. Essa é a sei que eu não resposta. Quanto mais sei que nada sei. Essa é uma frase do Sócrates, né? Num diálogo teteto, né? Que é um diálogo sobre metodologia do conhecimento, que o Platão escreveu, né? É provável que o Sócrates mesmo falasse isso. O Platão foi aluno do Sócrates, né? Isso é historicamente razoavelmente fundamentado. Tem algumas fontes que falam isso. Então, eu diria que isso é um razoável consenso. Não diria que é universal. Ele é antigo. Sócrates foi condenado à morte pela democracia ateniense em 399 a.C., mas eu diria que é uma ideia bastante razoável esse consenso, né? Que quanto você mais sabe, na realidade, há uma tendência a você ficar mais cuidadoso em não ter tanta certeza que tudo que você sabe é absolutamente verdade. Que vai ao encontro do que eu falei para você hoje, e que na verdade é a frase de um escritor, que na hora eu não disse, mas eu digo agora a fonte, Fernando Aramburu, num livro recente, traduzido em português, ele é basco-espanhol, português, o nome do livro é Quando os Pássaros Voltarem, que eu recomendo a leitura, o romance. Ele fala essa frase que quanto mais pensamento superficial, mais convicção fácil. Na realidade, dá mais ou menos a mesma coisa do que o Sócrates está dizendo. Eu diria
que isso é um consenso razoável entre filósofos experimentados que trabalharam no assunto, inclusive tiveram sucesso naquilo que fazem. Perceber isso, perceber que quanto mais você sabe, mais você percebe que tem muita coisa que você não sabe, né? Sim. E que, agora, com relação a outra coisa que você falou, eu tive uma experiência, eu fui pai com 23, 24 anos, né? Casei muito jovem, então eu senti pressão financeira muito jovem, né? Por razões óbvias, mulher, filho e tal. E foi nesse ambiente, com um filho e com mulher, que eu decidi não ser médico, certo? Portanto, não era um ambiente que eu estava na casa de papai e mamãe, com segurança financeira garantida, não. Eu era pai, meu filho devia estar lá pelos 5 anos, 4 anos de idade, sei lá, alguma coisa assim. Quando eu decidi ir para a filosofia, eu quero dizer. Ele nasceu, eu acho que estava no 3º ano de medicina, alguma coisa assim. E tinha mulher e filho, portanto. Foi nesse ambiente que eu decidi fazer filosofia. Ou seja, foi num ambiente adverso, entre aspas, financeiramente falando, eu quero dizer, adverso, entre aspas, que eu fiz uma aposta que a maior parte das pessoas perdem, né? Então, assim, que nem os americanos falam, against all the odds. Quer dizer, então, às vezes, é por isso que eu sou muito cuidadoso em achar que a minha vida serve de fórmula. É realmente assim, esse negócio é assim, eu tenho um amigo empreendedor que ele pegou o cheque especial, montou a empresa, ficou bilionário. Aí tem um outro amigo empreendedor que pegou também, se endividou, montou a empresa, ficou bilionário. 2. Você olha para isso e você fala, não tem como eu aconselhar alguém a fazer a mesma coisa. Não tem como. Por quê? Porque a maioria das pessoas que fazem isso, inevitavelmente vão quebrar. Uhum. Só que o problema é que essas pessoas não escrevem livros, né? Porque o As cemitério... que quebram. As que quebram. Sim, Porque o cemitério dos perdedores é silencioso. sim, sim, sim. Então, assim, realmente, você começa a se colocar numa situação e aí você começa a olhar para as pessoas que tiveram algum grau de sucesso muito diferente, geralmente elas são minoria, né? E é muito difícil você dar conselhos para a maioria, né, com base na minoria, porque eles são muito pouco aplicáveis. O que a gente descobre é que é possível, mas é difícil você aconselhar em cima disso, né? Agora, você falou então uma conclusão e que aliás casa perfeitamente com o arco, porque os jovens, eles geralmente acham que sabem tudo, né? E aí, com o passar do tempo, mesmo alguns que já não são jovens continuam achando que sabem tudo, e você precisa do arco que você passou para falar, olha, só sei que nada sei, né? Que é quase que o efeito Dunning-Kruger, né? Que você começa, que você acabou de aprender alguma coisa, por exemplo, acabei de aprender inglês, tive algumas aulas de inglês, eu já acho que eu sei muito falar inglês. E aí você vai para a realidade e vê que você não consegue nem pedir para ir no banheiro direito. Você fala, nossa, eu não sei nada. Tum! Aí você cai na realidade e começa a respeitar a complexidade, né, do aprendizado, né? E deve acontecer a mesma coisa, né, para você chegar a essa conclusão. No mercado financeiro eu também chego a essa conclusão. Eu falo, cara, peraí, não dá para cravar nada, né? Eu já estudei muito e eu vejo que nada é óbvio, nada é preto no branco no mercado financeiro. Então esse exemplo que você usou casa perfeitamente com esse arco. Mas e o arco inverso? Né? Porque isso daí é uma conclusão que é chegável, né? Sim. Mas e aquelas perguntas que ficam sem resposta? Quais são aquelas perguntas que os filósofos começam a se fazer mais próximo do momento do ápice da sabedoria e que morre-se sem ter a resposta? Essa talvez seja as perguntas grandes clichês da filosofia e da vida, tipo, afinal de contas, o que dá sentido à vida? Será que é melhor que a vida não tenha nenhum sentido maior, único, eu quero dizer? Porque eu posso encontrar sentido durante algum tempo da minha vida lendo. Talvez uma certa fase da vida em que eu já não consigo enxergar, que esteja de saco cheio, não encontro mais sentido da minha vida lendo. Mas isso não me autoriza a tirar o fato de que eu encontrei muito sentido na minha vida lendo, sendo curioso, né? Interessado pelo que está acontecendo no mundo, desconfiando do que todo mundo acha verdade, por exemplo, né? E todo mundo considera como óbvio. Mas esse problema do sentido é uma dessas perguntas que você se refere. Quer dizer,
A grande parte das pessoas encontra um sentido na vida acreditando que existe uma outra vida. Porque a morte, como se fala em filosofia, a finitude, como se fala em filosofia, ela é um grande chute no saco, né? Os gregos eram obcecados por isso, né? Não só na filosofia, como na literatura. E eles conviviam com deuses imortais, né? Essa foi uma característica da religião grega antiga, que os deuses, tipo, iam jantar com você, né? Uma coisa tipo assim, né? Moravam na curva, ali na esquina. Você sabia onde era a casa do cara, ou da deusa e tal. Então, não era uma coisa tipo assim, eu nem vejo. Então, não, era o imortal e a imortal ia trabalhar com você, de repente. Entendeu? O convívio com os deuses da religião grega era um convívio nesse nível. E, portanto, era como se o Deus estivesse o tempo inteiro jogando na sua cara, olha, você é mortal, tá? Eu não. É um bullying contínuo, né? Que os gregos mortais, que são os únicos que existem, até onde a gente sabe, sofriam. Mas isso é uma questão para muita gente. Existe vida após a morte ou não? Existe Deus no nosso universo judaico-cristão ou não? Também são perguntas que você faz parte do universo teológico, mas não necessariamente você vai encontrar resposta. Ou você pode encontrar resposta com nome próprio. Eu tenho uma crise mística e acabo tendo uma experiência de fé, como muita gente tem. Muita não, mas a literatura especializada narra ao longo do tempo esse tipo de experiência, né? Agora, uma outra pergunta também que é difícil encontrar resposta é, afinal de contas, dinheiro traz felicidade? Essa é uma pergunta recorrente, né? Recentemente alguém até me contou que leu alguém que falou alguma coisa que era do tipo dinheiro, assim, falta de dinheiro traz infelicidade. Mas dinheiro não traz com certeza felicidade. É claro, a primeira parte da afirmação é basicamente verdade. Agora, eu acho que é evidente que dinheiro não pode trazer felicidade 100%, mas eu acho que dinheiro facilita as coisas enormemente na vida. Enormemente, porque dinheiro gera a possibilidade de você tornar em ato aquilo que é potência, como diria Aristóteles, tornar em ato aquilo que é potência. O dinheiro, ele pode fazer isso, né? Porque ele abre horizontes, ele abre espaço de escolhas, ele lhe encaminha você para experiências que sem ele você não teria. É claro que muito dinheiro pode deixar você idiota também. Isso é uma experiência empiricamente de alta estatística, né? A gente percebe isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito, como dizer, eu acho muito quase irresponsável dizer para as pessoas que não exista algum vínculo entre dinheiro e felicidade. Eu acho quase irresponsável isso. Você sabe que eu estudei um pouco sobre esse assunto, né? Eu imagino. Porque tem corte meu já que milhões e milhões e milhões, onde me perguntam no podcast, dinheiro compra felicidade? Eu falo, compra. Eu imagino que devem lhe perguntar muito isso. Muito. E aí tem outro podcast que me pergunta, fala, dinheiro compra felicidade? E eu, anos depois, eu falo, não. E aí eu fui mudando, né? Aliás, qual filósofo que fala? Né? Eu não tenho medo de mudar de opinião porque não tenho vergonha de pensar. Alguma coisa assim, né? E, de fato, eu fui mudando, fui aprimorando. Hoje, um pouco da minha conclusão temporária, que pode mudar também, né? Eu acho que depende muito da sua definição de felicidade, né? Para começar. Só que eu puxei 3 estudos de Harvard sobre o que traz felicidade, né? E aí você tem algumas coisas que se repetem, né? Do tipo, conexão com pessoas, né? Espiritualidade ou um sentido maior na natureza, né? Tem uma que eu achei muito interessante, que é álcool moderado. Álcool Só moderado. Tem que ser moderado, né? Então, eu puxei lá algumas coisas. São 7 coisas que trazem felicidade nesses estudos, nesses 3 estudos de Harvard, né? 7 coisas que trazem felicidade. Aí eu comecei a olhar para isso, eu falei, peraí, tá. Conexão com pessoas. Pô, o dinheiro te ajuda nisso.
Com certeza te ajuda nisso. Te ajuda, por exemplo, a poder acompanhar os seus amigos, Sim. né, a poder trazer os seus amigos, né, te ajuda a trazer segurança para sua família, né, educação, te ajuda a beber um bom álcool moderadamente, né, e te ajuda em várias coisas. Então, se o dinheiro ajuda em tudo que traz felicidade, não dá para falar que ele atrapalha, né, um pouco do que você falou. Então, acho que ele não garante, mas ele de fato contribui, né? Exatamente. Por isso que eu acho que é irresponsável Uhum. você passar a ideia de que dinheiro não traz felicidade. É arriscado. Por isso que eu digo, a decisão que eu tomei foi arriscada. Isso que eu estava querendo dizer. Então, Sim. é uma decisão que você não pode transformar em modelo, né? Sim. Agora, ao mesmo tempo, eu, quando entrei na filosofia, digamos, eu não entrei para brincar. Eu podia ter ficado brincando na medicina, né? Brincar no sentido de levar uma vida comum. Então, quando eu entrei na filosofia, no primeiro ano de graduação na USP, eu tinha uma meta, como se fala hoje em dia, né? O meu objetivo era escrever na Ilustrada. Ilustrada seria o quê? Na Folha. Eu queria escrever na Folha de São Paulo. Leia-se, eu queria trabalhar na mídia. Porque eu entendia que a filosofia nasceu no espaço público, na Ágora, em Atenas, que era a praça onde a Assembleia se reunia, onde as pessoas discutiam todo tipo de coisa. Então, a mídia é uma espécie de Ágora, né, da Praça de Atenas. E eu era leitor da Folha, a Folha sempre pautou muitas discussões, então eu dizia, olha, eu quero escrever na Ilustrada, eu quero escrever na Folha, leia-se, eu quero trabalhar na academia e na mídia. E isso ficou aqui, ó. Foi me acompanhando o processo. Aí eu fui dando sorte, encontrando quem me convidou para aqui, convidou para lá, fui para a França no doutorado, e aí um colega que trabalhava no Estadão na época me convidou a entrevistar intelectuais importantes na Europa e mandar para o Estadão, isso nos anos 90, né? Então, assim, isso foi me abrindo portas até eu chegar a trabalhar na mídia de fato, né? Então, assim, eu sou alguém que pode dizer que realizou o seu objetivo de carreira na vida. Eu tenho absoluta consciência disso, né? Mas, por isso mesmo, eu reconheço que eu corri riscos na escolha que eu fiz, né? E num ambiente que não era, digamos assim, o mais fácil, porque eu não tinha garantias naquele momento, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu tenho a impressão que, como já suspeitavam os velhos filósofos, em alguns momentos, coragem é determinante. Sim. Quem que fala? Qual filósofo fala que coragem é a única virtude que não dá para você fingir? Tem um filósofo que fala isso. Olha, Que você pode fingir qualquer coisa, menos a coragem, que a coragem você vai ter que... o Aristóteles, eu não lembro do Aristóteles falar essa frase de forma nenhuma, mas o Aristóteles seguramente considerava a coragem, tinha duas virtudes. Para o líder, ele considerava a justiça, né? E para as pessoas comuns, entre aspas, a coragem é a virtude mais importante de todas. Na realidade, é muito difícil você fingir virtude. Se você pensa em ética desde a origem, quando Aristóteles a inventou, é muito difícil você fingir virtude. Em alguma hora, a sua máscara cai. Seguramente a coragem é muito difícil para você fingir, porque você vai começar a fazer xixi na calça. É verdade. Entendeu? Então, e como a covardia é mais adaptada do que a coragem, né? História da experiência da espécie, a covardia sempre é muito mais comum. Caramba. Pondé, você escreveu quantos livros já? Na verdade, eu não sei. Olha, eu diria livro solo, né? Sem ser capítulo de livro, que na academia é muito comum essas coisas, né? Livro solo, eu arriscaria dizer talvez uns 20. Uns 20? Talvez uns 20. Eu acho que sim. O primeiro eu publiquei em 2001. O último eu publiquei em 2023. Eu diria que uma média de um livro por ano. Teve anos que eu publiquei 2, anos que eu não publiquei nenhum. Então, eu tenho a impressão que os 20.
mas não é um número científico esse. Você, Mas é claro que é passível de ser descoberto, basta contar. você sabe quantos livros você já vendeu? Não tenho a mínima Não. ideia. Não. Eu sei que alguns livros venderam muito mais que outros, é óbvio. Eu sei que Qual que foi o seu livro mais bem-sucedido / vendido? financeiramente, seguramente foi o Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, que ficou em primeiro lugar na lista, seguramente muitas semanas. Não sei quantos meses, mas seguramente muitas semanas, né? E digamos, até hoje, eu recebo direitos autorais, somando a minha carteira de livros, digamos assim. Uhum. Eu sempre recebo, a cada 3 meses que as editoras pagam, eu sempre recebo dinheiro. Faz parte do, digamos assim, da minha renda, direitos autorais. Aproveitando que você mencionou dinheiro, eu tenho uma curiosidade. Como que você lida com dinheiro? Eu, pessoalmente, assim, no dia a Aham, dia, pessoalmente. olha, por exemplo, hoje, Dinheiro, sei lá, investimentos, patrimônio, gastos. E como que você lida com o dinheiro de uma forma geral? olha, eu, por exemplo, hoje, eu vivo numa situação muito confortável, que é eu tenho um filho e uma filha. A minha filha fez publicidade, tem a empresa dela e tal, mas ela é minha sócia na minha empresa, que eu tenho por conta do trabalho, hoje é tudo PJ, não sei o quê, né? Ela é minha sócia nessa empresa. E a função dela nessa empresa é administrar toda a parte financeira. Então, eu não sei quanto eu tenho no banco. É ela que aplica, ela administra tudo, ela paga tudo. E eu nunca fui tão feliz. Ela faz isso, ela gosta de fazer isso, entendeu? E de vez em quando, é claro, de vez em quando ela fala comigo, olha isso aqui, então agora tem essa aplicação não sei o quê, talvez isso aqui seja melhor, a gerente do banco está falando não sei o quê, então, sabe? É claro que de vez em quando a gente fala disso, quer dizer, eu tenho uma noção, eu não sou um alienado, eu tenho uma noção, né, de para onde isso vai, quanto que isso é, mas eu tenho uma noção, de vez em quando eu pergunto, quanto entrou esse mês? Uhum. Né? Mas Pra ver. assim, às vezes eu pergunto, quanto entrou esse mês? Tem que ver se ela tá esperta, né? E eu fico, mas isso eu de fato não sei. É assim que eu lido com o dinheiro. Cara, eu não consigo compreender isso. A minha esposa, ela é mais ou menos assim também, Ponder. Eu pego assim, né? A gente pegou fechamento de todas as nossas contas, investimento e tal. Eu falei, amor, olha aqui, ó. Ela falou, por que você mandou isso? Eu falei, pra você ter uma noção? Ela falou, não quero, nunca mais me manda isso. Eu falei, mas é o nosso dinheiro, eu não quero ver. Que loucura! Eu não chego a esse ponto que eu não quero ver, entendeu? Eu quero ver às vezes, eu quero loucura. saber. Mas meu dia a dia ficou muito melhor desde que isso aconteceu. É uma coisa a menos você se preocupar, né? E de fato, Porque dinheiro em excesso gera uma preocupação mesmo. eu não sou muito ansioso com isso, nunca fui. Talvez se eu fosse muito ansioso com isso, eu tivesse continuado médico. É verdade, né? É Entendeu? verdade. Talvez tenha sido importante. E, no geral, assim, os filósofos têm muita dificuldade financeira, né? No geral, né? Eu diria que sim. Eu diria que a maioria sim. Inclusive hoje em dia. É claro que tem alguns filósofos que eram Mas famosos. vocês abriram muito caminho para os filósofos do Brasil, né? Você faz parte de um pequeno grupo Eu ali que sei, abriu o caminho, Eu né? sei. Espero que tenha dado certo. Não é garantia. Mas, sem dúvida, sim. E eu acho que tem uma coisa que é a seguinte: quando você começa a ser monetizado enquanto pensador público, né? Quando você começa a ser monetizado, você sofre pressões, às vezes, para começar a produzir intelectualmente aquilo que o público quer. Verdade. As editoras te pressionam, né? E o público quer basicamente, na maior parte das vezes, porcaria. Autoajuda, é isso que eu chamo de porcaria. Autoajuda. Literatura motivacional. Mas você acha que toda autoajuda é ruim? Olha, essa pergunta. Aliás, o que é autoajuda para você também, né? Para às vezes não confundir esse conceito. Autoajuda, para mim, são livros que partem de problemas reais, oferecem respostas que, na realidade, quase todas são falsas. Isso que eu chamo de autoajuda. Então, são livros que tocam em temas reais, por isso eles vendem muito,
mas que dão respostas fáceis demais, normalmente roubando no jogo, do percurso do pensamento. Fazendo Como assim, citações. roubando no Roubando no jogo, citando um cara famoso ou outro, certo. certo? Fazendo parecer que aquilo é mais fácil do que é. E prometendo um resultado que, na realidade, você não chega. A prova é de que a autoajuda normalmente não funciona, é que cada hora está na moda. Cada hora você tem que ler um, depois ler outro, depois ler outro. E quando você está no mundo intelectual, pensamento público, se você não tomar cuidado, você vai acabar se preocupando só em ganhar dinheiro e você vai acabar, ou, por exemplo, fazendo o diabo para continuar famoso, certo? Para continuar visível no meio das redes sociais e da mídia, né? E isso é um risco. Isso é um risco. Que você, no meu ramo de negócio, entre aspas, né? É um ramo de negócio. Você sempre tem que estar atento a não transformar a ideia de ganhar mais dinheiro como critério número 1. Porque você vai virar um lixo. Sim. Se você fizer isso. É um primeiro passo. Né? Porque existe ali um conjunto de questões em jogo que, se você começar a mentir sobre isso para ganhar dinheiro, você vai virar um lixo. E aí tem outro problema. Paulatinamente as pessoas vão perceber que você virou um lixo. Porque esse ramo de negócio, pessoas que vão se viciando nele, buscando informação, acompanhando quem faz essa informação, elas paulatinamente têm faro e vão percebendo quando você na realidade está fazendo autoajuda, fazendo brincando de programa de auditório para ficar famoso. Estou usando isso como metáfora, não estou falando de programa de auditório exatamente, e as pessoas percebem, entendeu? E isso normalmente significa ganhar menos dinheiro. Ainda que bastante, mas menos dinheiro. É porque a pessoa ela faz algo que permitiu que ela chegasse até algum lugar e aí em algum momento ela deixa de fazer isso que trouxe ela até aqui para, às vezes, priorizar o dinheiro e ela acabou de dar um passo em direção oposta, né? O que ela trilhou até aqui. Exatamente. Né? Porque priorizou talvez o dinheiro e aí a gente volta em algo que a gente falou nesse podcast, né? Aquelas coisas que nunca mudam, do tipo a ganância do ser humano, né? Que às vezes te faz tomar decisões erradas. Mas é realmente, assim, para mim é um grande debate isso da autoajuda, né? Porque uma das coisas que você falou, mas é que a maioria não funciona. E realmente, a maioria não funciona, a maioria é um lixo mesmo. Agora, o que funciona no mundo? O que funciona no mundo? Esse é um outro podcast. Esse é outro podcast. Digo que eu preciso ir, na verdade, por causa do horário. Mas olha, essa é uma das perguntas que você não tem resposta. Agora a gente dá para dizer algumas coisas assim. Deus costuma ajudar quem cedo madruga. Costuma, como metáfora. E quem essa trabalha, frase, quem se esforça. Se eu não estou enganado, quem está falando de autoajuda, essa frase foi falada pelo Benjamin Franklin no primeiro livro de autoajuda do mundo. Deus ajuda quem cedo madruga. Olha quem é Benjamin Franklin, né? Exatamente. Benjamin Franklin está muito longe do que seria autoajuda hoje. Provavelmente ele não venderia nada. Porque o que ele está dizendo é assim, olha, se você se esforça, é bem a mentalidade da época dele, se você se esforça, isso pode ajudar você a chegar a lugares que preguiçosos não chegam, né? Não, isso é incrível mesmo. Pondé, muito obrigado, Pondé. Eu que agradeço. Como que faz para te encontrar nas redes sociais? Então, isso quem sabe são as meninas, a Fernanda, a Camila, mas é claro, você colocando meu nome, Luiz Felipe Pondé, se você colocar underline, a gente vai colocar LF na descrição Pondé, aqui. Se você colocar, eu que de fato eu não sei. Nossa, eu quero chegar nesse nível de não saber. Eu de fato não sei, mas a sua produção deve ter falado com a Fernanda. Ela seguramente vai dizer para você. Fica tranquilo. Eu sempre passo por essa saia justa. Eu costumo dizer assim, põe Luiz Felipe Pondé no Google, underline LF Pondé, você vai encontrar Instagram. O canal é Luiz Felipe Pondé Oficial, eu acho. A gente vai deixar todos os canais aqui na descrição. E tinha fakes, muito obrigado. Tá bom? Pondé, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Sinta-se em casa. Sempre que se você quiser divulgar alguma coisa em algum momento, trazer um livro novo, fica à vontade. Muito legal ter você com a gente aqui. Muito bom? obrigado. Muito obrigado.
É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até o nosso próximo episódio e tchau. A Black Friday da Finclass vai ser o seguinte. Primeiro de tudo, 50% de desconto, o preço de R$ 59,90 vai para R$ 29,90 por mês no plano anual. Além disso, você também vai ter acesso a um curso de vendas do Lobo de Wall Street, do Jordan Belfort, quando ele veio para o Brasil participar de um evento que eu fiz lá atrás. Além disso, você também vai ter um curso de milhas para que você possa gastar no cartão e transformar isso em viagens para você. Junto de tudo isso, você também vai receber o Código da Riqueza, que é o maior compilado sobre estudo em riqueza que o Brasil já viu num nível altíssimo de qualidade. Além disso, você também vai ter pela primeira vez na Finclass uma carteira de investimentos recomendada, feita em parceria com a Speech. Então você já tem os ativos escolhidos pelos melhores analistas do Brasil. E além de tudo isso, um ingresso para o nosso evento presencial, o FinDay, um dos maiores eventos / treinamentos do mundo em finanças. Este último que a gente fez, tinham mais de 9.000 pessoas no Ibirapuera e o do ano que vem vai ser ainda maior. Então eu espero você lá. Por isso, se inscreva aqui na plataforma, aproveite a promoção de Black Friday e estou esperando do outro lado.